Você já ouviu falar de ayahuasca? Você já tomou o chá da ayahuasca? Ou conhece alguém que já tomou? Ou já ouviu falar, tem curiosidade? Ou tem algum preconceito, algum julgamento em relação à ayahuasca? Enfim, esse vídeo eu vou trazer um pouco para você sobre a minha experiência com a ayahuasca e o que eu aprendo com a ayahuasca. Então já fazem mais ou menos uns 11 anos que eu entrei no caminho da medicina, é o caminito da medicina. Já fazem 11 anos que eu consagro o chá da ayahuasca. Claro que isso não significa que em 11 anos, todos os dias ou todos os meses eu consagro a ayahuasca. Não é bem por aí que fluiu comigo. Já tiveram aí dentro desses 11 anos de ficar meses sem consagrar, às vezes de ficar uns 2 anos sem consagrar. Então, tem espaços de tempo entre uma toma e outra. Mas, trazendo um pouco assim sobre mim, né? Atualmente eu consagro a ayahuasca apenas em um lugar, que é no Instituto Inderru, que fica aqui em São Paulo. O Instituto Inderru, ele é conduzido pelo professor Luiz Romero. Então, quando eu iniciei o meu caminho com a medicina, eu frequentava alguns centros xamânicos e frequentava espaços onde basicamente a metodologia era: você consagra 3 doses de medicina, tem uma playlist rolando com algumas músicas, alguns rezos, e aí cada um toma, fica ali no seu processo. Se precisar de ajuda, levanta a mão e pede ajuda, mas no geral cada um fica no seu processinho ali. E no final a gente compartilha, se você quiser compartilhar como foi essa experiência ou não. Tomamos um café juntos, comemos alguma coisa e é isso, acabou. Mas quando eu conheci o professor Luiz, dentro do caminho da medicina e no meu caminho de autodesenvolvimento, ter conhecido ele foi um grande divisor de águas, porque com o professor Luiz no Instituto Inderru, eu realmente consegui entender o que é o caminho da medicina. E basicamente, o que eu aprendo com a medicina é que eu aprendo a viver a vida. Então eu aprendo que a vida, ela é muito sutil e a vida é muito gentil. Então, é muito fácil no nosso dia a dia, devido a todas as pressões que a gente vai recebendo de informações da família, da sociedade, do trabalho, tarefas, deveres, obrigações, regras, moralidades e várias dificuldades que a gente tem de se relacionar com nós mesmos devido à infância, a traumas, a medo, a falta de poder, a desconexão com nós mesmos. Às vezes a gente pode entrar num lugar muito racional e aí racionaliza demais a vida e tem uma dificuldade de sentir a vida em suas emoções, e aí isso vai se refletindo em, às vezes, no meu trabalho tá tudo bem, mas às vezes é uma dificuldade com uma relação, ou até as relações estão bem, mas é uma dificuldade de lidar comigo mesmo, ou questionamentos, né? Estou aqui vivendo a minha vida, tá tudo bem, tá tudo certo, mas e aí? O que acontece pós-vida? Qual é o grande objetivo disso tudo? Saindo desse objetivo da sobrevivência que a gente conhece a partir do olhar científico, que é a vida, a natureza, ela busca o quê? Busca continuar existindo. Então a gente está sempre buscando a sobrevivência, e não só a sobrevivência como indivíduo, mas como espécie. Então, às vezes, rolam esses questionamentos. E devido a todas essas pressões e todas essas formações que a gente vai recebendo socialmente, é muito fácil a gente se desconectar daquilo que é muito sutil. E o que é muito sutil é onde mora toda a magia da vida. É na sutileza. Às vezes tem uma frequência que não está necessariamente aqui comigo, mas está ali no vizinho. Que essa frequência que está acontecendo ali na casa do vizinho está impactando a minha vida, está impactando
as minhas emoções, os meus pensamentos. Então, às vezes eu começo a me comportar de determinada maneira, mas não porque aquela maneira de fato é um impulso que saiu de mim, mas é algo que está acontecendo ao meu entorno, em volta de mim, que me afeta, porque eu sou um campo vibracional. Nós somos um campo, a gente está vibrando o tempo todo. A nossa mente, o nosso cérebro, o campo que atua no nosso cérebro é uma onda, é um campo elétrico, que são as nossas sinapses neurais. E as nossas sinapses é um campo de eletricidade, e as sinapses que estão acontecendo com uma pessoa que está próxima a mim está refletindo na minha, está refletindo no meu campo. Então, nós estamos mergulhados dentro disso que é o consciente coletivo. E aquilo que eu vivo como histórias na minha vida não são meus, não são único, exclusivamente minhas histórias. Eu sou um personagem dentro dessa grande história humana que está se desdobrando, que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou vivendo uma história de traição na minha relação, isso não é uma coisa só minha. Eu vivo isso, eu estou participando do desdobramento dessa história como personagem, eu e outras pessoas que estão em volta, estão juntas comigo. Nós estamos representando uma história de traição que acontece no mundo inteiro. E com a ayahuasca eu consegui perceber o quanto às vezes a gente densifica demais alguns processos, algumas coisas que estão acontecendo e se desdobrando na nossa vida, e aí a gente entra num aprisionamento de dilemas, de dores, de medo, de traumas, de dificuldades, e às vezes a gente não sabe como sair de algumas torturas, e aí a nossa vida vai sendo invadida por informações, por pessoas que ajudam a sustentar essa energia de distorção, a sustentar essa realidade de dificuldade, essa realidade de dor, de sofrimento, que não precisaria estar ali quando eu assumo uma postura consciente sobre mim mesma. Então, desde o momento que eu me conectei com a ayahuasca, eu sempre foi muito forte a experiência no sentido de despertar o meu poder pessoal. Então, nos primeiros anos que eu fui consagrando a medicina e com o professor Luiz, que é um diferencial dentro desse meio, porque o professor Luiz, ele ajuda a gente a decodificar o que está se processando, o que a medicina está trazendo como informações para a gente trabalhar isso na nossa vida de uma forma muito precisa. Então, para mim, ter essa conexão com o professor Luiz no Instituto Inderru fez muita diferença, porque tomar ayahuasca dentro desse contexto que é cada um fica ali vivendo o seu processo, e é isso, põe uma playlist de música lá e não tem um sentido, a gente não dá um sentido para o trabalho, é estar se inundando de informações que vão se perder. E é muito fácil se perder no caminho da medicina. Por isso que eu trouxe a pergunta, né? Você já conheceu alguém que ficou louco com o chá da ayahuasca? Porque isso é muito sério, isso é muito real. Tem gente que de verdade entra em conflitos muito absurdos, abre portais para ser invadido por energias, entidades e formas de pensamento que desejam o mal, que buscam fazer o mal na vida das pessoas. O mal é real, a maldade ela é real, ela existe. Então, tem muitas pessoas que às vezes se perdem de si mesmas dentro desse caminho, porque entra no caminho do enteógeno, que é tomar um chá, sentir umas vibrações, sentir umas coisas, ver umas cores, e aí essas entidades vão manipulando a mente dessas pessoas e começam a jogar imagens ilusórias. Aí as pessoas começam a entrar numa viagem que,
Na minha vida passada eu era Cleópatra, na minha vida passada eu era uma pessoa muito poderosa, na minha vida passada eu era um dragão. E aí começa a distorcer toda a imagem de si mesmo e se perde. Porque o caminho da ayahuasca não é para se perder, é para se encontrar. Mas eu senti e vi, não só com os meus próprios olhos, né, estando nesses lugares, quando também testemunhando pessoas próximas a mim que traziam também esse ponto de vista de que uma toma com a medicina de uma forma não assistida, de uma forma onde a egrégora não está bem firmada e não existe um sentido para que a gente possa conduzir esse processo de expansão, porque é muita expansão, de uma forma consciente, é perigoso e pode levar à morte. Então, tem pessoas que perdem as vidas, perdem suas vidas, porque não estão bem direcionadas dentro desse contexto. É um contexto muito poderoso. E no Instituto Inderru eu gosto muito de fazer a consagração lá, a toma da medicina lá, porque a gente não fica solto. Não tem uma playlist rolando, então não fica aquele ruído de informação o tempo todo entrando. É um processo intuitivo. Os cantos são trazidos pelo professor Luiz, por mim e por outras pessoas que também estão ali numa egrégora de um trabalho sério. Então a gente traz os cantos de acordo com a necessidade e traz todos os outros processos intuitivos de acordo com a necessidade do grupo. Então, se uma pessoa está precisando de algo específico, essa pessoa ela é atendida. Às vezes precisa fazer uma liberação no corpo físico. O professor Luiz é formado em medicina chinesa, então ele cuida bastante dessa parte de conduzir essas energias que também se alojam no corpo. Enfim, é uma outra realidade. Eu posso até fazer um outro vídeo depois para falar um pouco mais sobre o Instituto Inderru, mas vou deixar aqui também na descrição já o Instagram do Instituto, o contato do professor Luiz, caso alguém se interesse em conhecê-lo. Mas enfim, voltando aqui para esse contexto de ayahuasca, é um trabalho sério, é um trabalho promissor, porque conforme os anos vai passando, esse conhecimento vai crescendo cada vez mais, e é um trabalho muito profundo de retorno a si mesmo. Então, o que a medicina me ensina é que eu não preciso dela. Esse é o aprendizado mais rico da medicina. É quando a gente inicia o trabalho com ela e começa a perceber a profundidade de transformação que ela vai trazendo para o nosso campo mental, emocional, para a nossa espiritualidade, nesse sentido de se reconectar consigo mesma, nos reconectar com o nosso poder pessoal, nos reconectar com a nossa saúde, com a nossa integridade como seres existenciais. Mas, acima de tudo, é se conectar com todo esse poder sem precisar fazer a toma da medicina, porque esse poder é nosso. E o que a medicina faz é nos recordar, ela nos ajuda a lembrar de quem nós somos, ela nos ajuda a lembrar sobre o amor, sobre a natureza, sobre os ciclos, sobre o momento, sobre o acolhimento. Então, ela é muito, muito bonita nesse sentido de nos recordar de que nós somos seres divinos humanos. E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você sinta de trazer relacionado com esse tema, pode deixar aqui nos comentários que eu dou uma olhada depois e te respondo com muito carinho. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!